Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para a gente lançar mais uma edição do nosso programa BIM-Fórum Brasil Educa. Sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos muito a participação de cada um. Nosso evento está sendo gravado, então, para os que não, porventura, perderam, né, alguma questão de poder participar, vocês podem ver depois no próprio YouTube. Somente um aviso, né? Nós temos um pequeno problema na questão do chat do YouTube, então nós vamos lançar as perguntas através de uma plataforma chamada Mentimeter, mas daqui a pouco nós vamos dar as instruções. Vamos lá. Bom, nós vamos fazer uma pequena apresentação inicial, muito rápida, né, para contextualizar o que é o BIM-Fórum Brasil Educa, principalmente para o pessoal que está chegando agora nesse nosso contexto, né, no nosso projeto. Depois uma breve conversa tanto do nosso grande presidente, o Francisco Almeida, e também a diretora executiva do BIM-Fórum Brasil, para dar as boas-vindas, para depois a gente entrar no detalhe do nosso projeto, né? Então, eu vou antecipar aqui, caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer algum comentário, por favor, acessa esse site, mente.com, informando esse código 6534979. Daqui a pouco nós vamos repetir, ficam tranquilos. Vamos partir agora para a próxima, para a explicação do que é o projeto, e depois passamos de volta a esse link aí para vocês poderem fazer as perguntas. Bom, gente, o que é o BIM-Fórum Brasil Educa? O BIM-Fórum Brasil Educa é uma iniciativa dentro de um programa de parceria que o BIM-Fórum Brasil, o Sistema Confea, CREA e Mutua fizeram no sentido de aumentar a maturidade BIM dos seus associados, né? Então, sabendo da dificuldade que é desenvolver projetos de educação, trazer informação de qualidade, o Sistema Confea, CREA e a Mutua buscaram o BIM-Fórum, e a primeira iniciativa, né, que originou dessa parceria foi, como muitos já conhecem, a pesquisa de digitalização das engenharias, né, que foi desenvolvida no primeiro semestre de 2022. Logo em seguida, foi feito um convite, né, uma proposta para que se oferecessem algum projeto de ensino, e nós, da Vista, entramos como associados do Colegiado 4 do BIM-Fórum Brasil, para entregar uma metodologia, uma jornada de ensino baseada no nosso projeto chamado BIM Colaborativo, e que já se encontra na terceira edição. Então, com isso em mente, né, é importante também entender que nós temos o apoio dos principais desenvolvedores de softwares e plataformas do mercado mundial. Então, com essa união, né, do Sistema Confea, CREA, BIM-Fórum Brasil, à vista dos desenvolvedores, estamos trazendo para você essa jornada que é o BIM-Fórum Brasil Educa. Meu nome é Rogério Suzuki, eu sou um dos diretores da consultoria, junto com a engenheira Márcia, o engenheiro Márcio e uma equipe de retaguarda, a Laura, a Ana, a Carol e a Camila. Estamos trazendo aqui para vocês, né, que já que desenvolvemos uma série de consultorias, esse trabalho junto ao mercado, né? Então, com isso em mente, eu vou abrir espaço aqui para o nosso grande presidente, engenheiro Francisco, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Rogério. Boa tarde, Raquel. Tudo bem. Carol, Camila. É um prazer estar retornando, né, nosso projeto. Um projeto que nós começamos a pensar ele em março, parece, né, Raquel? Em maio destacamos e, a partir de junho, nós efetivamos esse projeto. O Sistema Confea-CREA, né, preocupado, né, com essa nova lei, onde que daqui a 2 anos todos os projetos do governo federal deviam ter a forma BIM, e a gente vestiu essa camisa, porque isso aí acho que é o futuro mesmo, principalmente nas áreas de orçamentária, né, e de projetos, né, visando que as obras chegam concluídas, que as obras terminem, não só comecem, baseado nessa integração de vários projetos. Nós fizemos questão de entrar nesse projeto, porque a multa
não sei se vocês conhecem, é a Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema CONFEA-CREA. Nós somos conhecidos por somente 10% do nosso 1.070.000 profissionais, porque a multa antigamente tinha um foco muito financista em financiar alguns tipos de projetos pessoais, né? E não pensava no todo como uma caixa de benefício, uma caixa visando a questão cultural e a questão social dos nossos associados. E muitas pessoas que são engenheiros, né, sempre criticam o nosso sistema, porque o nosso sistema sempre cobrou, efetivamente, indiretamente, né, o nosso sistema, talvez a parte do CREA, tinha a função mais de fiscalizar para defender, principalmente, a presença dos profissionais nas obras de serviço. Mas tem uma outra parte que foi criada em 1957, a Lei 6496, que instituiu a anotação de responsabilidade técnica. E tudo que vocês, engenheiros, pagam de anotação de responsabilidade técnica, 20% vem para nossas caixas. Vem para a sede, aqui em Brasília, e as outras 27 regionais espalhadas em todos os estados. Assumimos a Caixa há um ano e meio atrás, fizemos toda uma reformulação e voltamos mais a nossa atuação para a parte de cultural. E essa parte de capacitação. Nós sabemos que estamos formando vários profissionais, mas não estamos formando mesmo aquele engenheiro de ir para a obra todo dia. E, além disso, nós temos um programa de divulgamento que também auxilia as entidades de classe a fazer esse tipo de capacitação, mesmo alguns cursos de BIM, como em Sergipe, né, e outros cursos, né, relacionados com a agronomia, agronomia e geociência. Nós entramos para valer porque o BIM-FOR é uma associação sem fins lucrativos. E o BIM-FOR, né, junto com o governo federal, junto com a CONFEA, está promovendo um programa para que o BIM efetivamente aconteça no Brasil. Nós entramos porque nós não estamos vendendo software, não estamos vendendo plataforma. Estamos colocando à disposição de vocês, por quem tem, para fazer o quê? Muitas pessoas têm uma noção equivocada do BIM, mas BIM sem essa interligação com os outros tipos de projetos não funciona. Primeiramente, tem de ter, né, essa correlação dos vários tipos de projetos, né, para que o todo aconteça. Não dá para fazer um projeto só da parte elétrica ou da arquitetura e ficar por isso mesmo. Tem que ter um conjunto de projetos. E isso não é fácil, principalmente durante os nossos associados, nossos engenheiros, de fazer essa sinergia para que nós podemos apresentar um projeto completo, para que nós possamos ter um excelente resultado na entrega da nossa obras. E a gente está preocupado, como a gente viu aí nas últimas declarações do governo, e tem milhares de obras paradas. E uma dessas principais medidas dessas obras paradas é a falta de integração de projetos. De todas as maneiras. Chega projetos mal executados, chega projetos com a fase financeira não execuível, né? A licitação mergulha-se bastante e não tem uma coisa já concretizada. Se tivesse os projetos impossíveis, não tinha como a gente fazer esse mergulho que muitos empreiteiros fazem, para pegar a obra e sabe que não vai entregar. Então, com satisfação que a Caixa de Assistência Mútua está participando. Né? Nós começamos, acho que foi com 191 vagas, começando na primeira fase, na segunda fase, e agora, né, não é 48, Raquel, não, vamos colocar 50 vagas, aumentando mais 2 vagas, para que nós possamos, né, acolher esses profissionais que foram inscritos na terceira fase, para que nós possamos, né, acolher eles em torno, né, dessas 50 vagas, para então startup, para que futuros projetos possam acontecer, não só em parceria com o sistema, mas em parceria também com os órgãos do governo federal, estadual, para que seja o projeto da plataforma BIM, né, seja uma realidade, não só para cidades que têm algum tipo de dinheiro, os estados, mas que seja abrangente, principalmente nas regiões mais logísticas do Brasil, que são os estados do Norte e Nordeste, que realmente não têm condições financeiras nem para analisar. Imagine para receber esse projeto, como seria isso. Então, Rogério, quero terminar as minhas palavras,
né, satisfeitos com esse número, né, a gente tinha preocupação com isso, né, Raquel? No início, eu falei que ia dar certo, esse número de pessoas inscritas, para que nós possamos, né, pegar um pouquinho do dinheiro da RT, né, que são depositados para os profissionais, e retornamos para ele em benefício, principalmente nessa área cultural e nessa área da educação, que é uma das principais ações nossas da nossa gestão. Ok? Obrigado a todos. E, Obrigado. Obrigado, Francisco. Agradeço muito o apoio da Mútua, também na pessoa da Ana, do Marcelo, do Vitor, né, que eles vêm construindo as soluções aí com a gente, trabalhando aí sem aparecer, podemos dizer assim, né? Raquel, então, seja bem-vinda. A Raquel é a diretora executiva. Pois não? Só um momentinho, Rogério. Eu tenho uma reunião Sim, de diretos aqui agora, sim. né? Eu vou deixar aqui a Ana aqui no meu lugar aqui, passar o Aham. motivo da discussão, e eu vou me retirar agora, porque está acontecendo agora, nós reunimos uma vez por mês, e essa reunião foi marcada, e a gente não tinha como adiar essa reunião agora, eu vou me retirar para Pois não. terminar nossa reunião de Agra- diretos. Ok? Aí a Ana acredita Agradeço, agradeço o apoio. Boa reunião. Até mais. Bom, Raquel, então seja bem-vinda. A Raquel é uma figura aí que nos acompanha desde a época da CEBIC, né, com grandes trabalhos, grandes iniciativas, roadshow, próprio projeto do BIM Fórum Brasil e ajudando o nosso presidente do BIM Fórum Brasil, o Rodrigo Queires, a expandir de uma maneira assim assombrosa aí a nossa instituição. Então seja bem-vinda aí, Raquel. Fica aí o teu espaço para dar suas palavras aí. Muito obrigada, Rogério. Boa tarde a todos. Queria dar boas-vindas a todos que estão aí inscritos para ouvir mais um pouquinho sobre o que vai ser esse terceiro módulo. A gente está com um prazer enorme de estar aqui nessa reta final de uma iniciativa pioneira da Mútua, né, Ana? O tanto que isso foi trabalhado de forma bem estudada, planejada ao detalhe, para que a gente tivesse um primeiro ciclo que pudesse trazer esse profissional mais para perto, né, do uso, da adoção do BIM. E aí tivemos um primeiro módulo mais de conceito, um segundo módulo já de mão na massa, de treinamento nas ferramentas, e agora o terceiro módulo que vai colocar todo mundo junto para vivenciar o que é, então, o uso do BIM de forma colaborativa. É um prazer enorme mesmo estar aqui com vocês. Queria agradecer muito, tanto a Mútua quanto a Vista, de ter topado, né, essa iniciativa, deixar aqui o nosso registro enquanto BIM Fórum de agradecimentos às duas partes também, além do BIM Fórum envolvidas, para que a gente conseguisse chegar aqui hoje com esse sucesso aí de inscritos e a gente vendo que o tema é de interesse amplo e que a gente ainda tem muito pela frente, mas que a gente também já tem bons caminhos trilhados, bons passos dados aí nesse primeiro ciclo da iniciativa. E o presidente Francisco falou de um jeito que foi assim quando eu o conheci. Eu apresentei o BIM Fórum e falei das várias dimensões que a gente pretende trabalhar, né, enquanto instituição. E aí, a hora que eu mostrei uma dimensão de educação e capacitação de profissionais, ele parou a apresentação e não, vou te interromper, eu quero isso daí para a Mútua tem que oferecer isso. E aí é onde a gente começou essa conversa e que foi combinando com a iniciativa. Era isso, desejar um excelente encontro aqui a todos, seja esclarecedor, e que os profissionais consigam se enxergar. Nossa, ali eu me identifico, é isso que eu estou precisando para a minha vida profissional agora. Então, fica com bastante desejo de que todo mundo saia aqui de um encontro produtivo. Obrigada, Rogério. Obrigado, Raquel. Então, agradeça, né, a toda a diretoria, o Conselho do BIM Fórum, por essa oportunidade. Bom, gente, vamos agora detalhar um pouco a nossa jornada, né, principalmente para os que estão tendo contato a primeira vez com essa iniciativa, né? Então, basicamente, é uma jornada de educação, né, que ela se inicia por um curso de imersão, né? Esse curso de imersão, a gente foca muito na questão conceitual, principalmente nas questões cerne do BIM, né? Então, nós temos que entender os conceitos, nós temos que entender os benefícios, nós temos que entender as dificuldades numa implementação. Então, é um conteúdo bastante
denso, muito rico, né? E são 4 encontros de 2 horas e meia, e nós culminamos com uma simulação de interoperabilidade baseada em OpenBeam, né, que é justamente para tangibilizar todos esses conceitos que a gente passa no começo da aula, né? Uma vez terminado esse módulo, nós convidamos novamente, né, os participantes a participar do segundo módulo, que é o de tecnologias, onde o foco aqui já é mais instrumental. Aqui a gente está falando de apresentações dos principais softwares, e também nós auxiliamos na escolha, né, porque tem muita gente que tem pouca experiência, pouca vivência nessa questão, e nós ajudamos de uma maneira estruturada a facilitar essa escolha, para que daí o participante eleja soluções e ele faça o treinamento visando a participação no piloto, né? E o projeto piloto é o tema dessa live de hoje, que é justamente vamos dizer assim, a cereja do bolo, né? Onde depois que nós aprendemos os conceitos, nós entendemos as tecnologias, agora nós vamos partir efetivamente para o mão na massa, como a própria Raquel falou, nós vamos para o jogo colaborativo, simulando uma situação real de projeto e desenvolvendo tudo isso em equipes. Bom, só para dar rapidamente um breve histórico para os entrantes, vamos dizer assim, agora no nosso projeto, fizemos, como o próprio engenheiro Francisco falou, o curso de imersão BIM, onde tivemos aí um planejamento de 100 vagas, mas conseguimos efetivamente 155 participantes. Então, essa iniciativa, nessa primeira módulo, ele é indicado para quem está começando a caminhada, né, para quem está com necessidade de conhecer, dar o pontapé inicial, né? Então, nós temos aí 4 dias de 2 horas e meia, e isso foi feito em meados de julho e agosto do ano passado, né? Então, aqui um pouco das evidências, das interações, né? Tudo foi feito online. Aqui o próprio engenheiro Francisco, o Rodrigo falando com o nosso público. Então, em todos os nossos módulos, nós temos buscado trazer ferramentas de interação, né? Então, para poder permitir com que o nosso pessoal interaja durante essas iniciativas, principalmente as mais conceituais, e depois a gente sempre faz uma avaliação, né? Então, até vou aproveitar aqui para a gente fazer um retorno naquele slide do próprio chat, uma vez que a gente teve dificuldade aí na configuração e a gente efetivamente não conseguiu trazer a questão do chat aí para vocês, mas eu vou colocar aqui para vocês de novo aqui na tela, né? Então, por favor, acessem, né, aqui um site que é o mente.com, né? Vocês podem baixar um aplicativo no celular, inclusive, chamado Mentimeter, e informar esse código para vocês poderem fazer as suas perguntas, e a nossa equipe vai estar monitorando aqui, junto de vocês, eventuais aí perguntas, questionamentos, né? Então, é só acessar esse site e informar esse código, por gentileza. Bom, passado isso aqui, vamos diretamente falar um pouquinho mais do módulo de tecnologias, né? Então, o módulo de tecnologias é um módulo que, uma vez que o participante entendeu os conceitos, né, entendeu as dificuldades, os desafios de fazer a implantação, ele é apresentado para as tecnologias, né? E nós tivemos aí um universo de 91 participantes. Para vocês terem uma noção, esse já é um módulo mais denso, né, onde a gente tem aí praticamente 6 semanas de muita apresentação de software, muita interação com os principais desenvolvedores. Então, eles mostram cases, mostram as diferenças entre cada solução. Os participantes têm um processo de escolha, depois instalam os softwares e depois começa um processo de treinamento, né? Esses treinamentos, gente, é muito importante entender que eles não são treinamentos que visam a formação completa em cada solução, né? Nós temos um conteúdo dirigido a desenvolver o projeto piloto, né? Que é, como eu falei, o final do caminho, a cereja do bolo, onde nós vamos efetivamente botar a mão na massa. Então, é uma formação
necessária e suficiente para desenvolver o piloto, mas, em muitos casos, bastante avançada. Efetivamente, você consegue fazer, por exemplo, o orçamento de uma construção, você consegue fazer o planejamento de uma obra usando o modelo, e assim por diante, né? Mas, obviamente, quando a gente fala de modelagem autoral, daqui a pouco vocês vão ver o projeto piloto, a gente está falando de uma edificação mais simples, simplesmente porque a gente não tem muito tempo para desenvolver, né, visando reproduzir toda a dinâmica de um empreendimento ao longo de 6 semanas, né? Desculpa. Então, aqui nós temos, desculpa, evidências desse módulo de tecnologias, né? Então, muita interação, muitos softwares. Novamente, o registro das atividades. E também uma avaliação bastante positiva aí de todo o projeto ao longo de toda a execução. Tivemos aí avaliações muito interessantes por parte de quem participou. Então, nós mostramos, né, basicamente, o ciclo de vida dos empreendimentos, com seus desafios, o que os usos BIM, né, podem trazer para tentar amenizar ou resolver essas dores, e, obviamente, o viés das tecnologias presentes no ciclo de vida, né? Então, é óbvio, não se aplicam todo o ciclo de vida, mas boa parte deles. E o que é muito importante, né? Nós preconizamos que tenha uma grande diversidade na escolha, né? Então, a ideia aqui não é definir plataformas, e sim apresentar opções. O próprio participante, ele vê as apresentações dos desenvolvedores, e, através de um processo baseado numa planilha, interações com a nossa equipe, nós ajudamos os indecisos a escolherem pelas plataformas, né? Então, esse daqui é o rol das principais soluções que se utilizaram, né, nesse último módulo. E nós temos aí sempre um processo de apresentações, um webinar de apoio para a escolha, o treinamento, né? Então, um treinamento dado pelo próprio desenvolvedor do software, e nós encerramos com o que nós chamamos de um hackathon BIM, que é basicamente a simulação, né, de um processo inteiro, né, ou pedaços, vamos dizer assim, de desenvolvimento de empreendimento, com o mesmo problema para os vários desenvolvedores de software. Então, o que é muito importante, né? Nós temos aí soluções bastante diversas, né? Nós orientamos bastante no processo de seleção, né? Que realmente não é uma escolha simples, é uma escolha estratégica, né? Quando a gente fala na implantação, e que tem que se tomar muito cuidado na seleção. Então, aqui é uma visão, por exemplo, da planilha que a gente utiliza para ajudar os nossos participantes a definir por plataformas, né? Então, finalmente, como objeto da questão do piloto, nós temos aí uma jornada, né, que é o projeto Piloto BIM, que é o objeto do lançamento de hoje, né? Então, nós temos aí o que é o projeto piloto efetivamente, né? O projeto piloto, basicamente, ele é um trabalho, que ele é um exercício de uma simulação de um projeto em poucas semanas, né? E quando a gente fala uma simulação, porque, obviamente, guardadas as devidas proporções, a gente comprime, vamos dizer assim, o desenvolvimento do empreendimento em poucas semanas, né? E quando a gente fala em desenvolvimento, a gente está falando de modelagem autoral, a gente está falando de coordenação, a gente está falando de planejamento e orçamento, né? Então, através dessa prática integrada, né, os diversos participantes são organizados em equipes, e essas equipes, elas participam, né, ativamente, né, um apoiando o outro, um desenvolvendo cada um a sua entrega, e os nossos facilitadores, os nossos consultores, dando apoio durante todo o desenvolvimento do projeto, tá? Então, o que é importante? Todo o exercício ele é feito online, né, através de plataformas de ensino, ambientes de interação, e o escopo, ele inclui treinamento, ambiente comum de dados,
né, e colaboração avançada baseada em protocolos, né, do tipo BCF, ou seja, nós, nessa edição, estamos trazendo a figura efetivamente de uma colaboração específica em BIM, né? Obviamente, nós partimos de uma modelagem de arquitetura, né? Depois entram as disciplinas, né, como estrutura, instalações, toda a parte de elétrica, hidráulica, faça um trabalho de análise do modelo, coordenação de projetos e colaboração, planejamento e orçamento usando o mesmo modelo, né? Então, daqui a pouco nós vamos mostrar o calendário, vocês vão entender a dinâmica. Então, o que é importante? Obviamente, é muito importante que cada um de vocês entenda as diferenças de interação entre as distintas disciplinas, né? O sequenciamento, as dificuldades, né? Porque uma coisa é você projetar em 2D, outra coisa é projetar efetivamente usando a modelagem da informação da construção com softwares diferentes, né? E com isso, todo mundo recebe, né, um plano de execução, né, onde a gente dá diretrizes pré-estabelecidas de maneira a organizar esse fluxo, né? Ou seja, você realmente reproduz como você estivesse desenvolvendo um empreendimento na vida real, né? É muito importante, né, que ambos os lados, tanto para quem projeta, para quem coordena ou quem planeja ou orça, que se entendam em termos de como cada um tem que fazer a sua entrega, né, quais são os fluxos, né, obedecer às determinadas características de modelagem para atender a determinados softwares. Então, tudo isso é simulado durante essas semanas, né? É muito interessante que vários, né, que nunca participaram do empreendimento usando o BIM percebem a diferença, né? Então, uma coisa é você trabalhar em um fluxo 2D, outra coisa é efetivamente você poder participar de um fluxo utilizando o BIM. Cada um contribui dentro do seu momento, né, dentro da sua competência. Os contratantes, como incorporadoras e consultoras, eles conseguem entender a diferença, né, do fluxo tradicional e o fluxo BIM, principalmente entendendo do ponto de vista de contratação, né, como é diferente. É feito um trabalho de federação dos modelos, né, e também é muito importante como a gente consegue entender que os envolvidos vão entender como o BIM traz um nível muito diferente, muito superior de compreensão do empreendimento, né, e principalmente a geração de valor, né, que cada um cria para os demais dentro de um processo integrado, né? Então, os profissionais que fazem coordenação, eles simulam situações, né, ou seja, ele tem que puxar, vamos dizer assim, a equipe, né, baseada em prazos, em entregáveis, etc. Mas, obviamente, nós temos a nossa equipe que vai ficar, né, a todo momento participando junto com vocês, né, para deixar a coisa fluindo, principalmente que a gente está usando novas tecnologias, novas ferramentas, né? Então, como novidade nessa edição, nós estamos introduzindo o uso do ambiente comum de dados, né, um CDE, e também a comunicação baseada em BCE. Então, em relação à última versão, né, a última edição do nosso projeto, nós estamos dando uma inovação bastante interessante, né, que nós acreditamos, né, para realmente a gente reproduzir um fluxo BIM na sua plenitude, né? Então, os profissionais de planejamento e orçamento também cumprem um papel interessante, onde você tem a necessidade, por exemplo, de solicitar determinadas características de modelagem ou determinados parâmetros para ser aproveitado nos softwares, né? E é muito interessante que a gente tem aí a figura do próprio orçamento, né? Então, nós temos aqui a possibilidade de extrair quantitativos, né? Associar a base de custos à base do SINAP, por exemplo, TCPO, que seja, para poder fazer a simulação de orçamentos, né? Então, os modelos são construídos, né, sequencialmente. Daqui a pouco nós vamos
entender como é que isso é feito. Tudo isso é feito através de equipes, essas equipes são compostas por 6 participantes, cada participante desenvolve um papel, né? Então, um faz a modelagem de arquitetura, outro faz a estrutura, outro faz instalações, um coordena, um planeja, um orça. Então, basicamente, a cada 6 participantes, nós temos uma equipe, e cada equipe, dentro dessa edição, vai trabalhar dentro do ambiente comum de dados diferente. Então, nós vamos ter, dos principais fabricantes desse tipo de plataforma, uma equipe utilizando determinado repositório e entendendo depois, né, os desafios que teve, né, as vantagens que visualizou no uso desse ambiente comum de dados e assim por diante, né. Qual que é o número, como o próprio Francisco antecipou, né, o número que nós estipulamos em contrato junto com a mútua, é uma base, né, mínima de 8 equipes, então nós temos aí em torno de 48 vagas disponíveis, né, mas, além dessas vagas, onde a própria mútua ela está proporcionando aos associados, nós temos aí, entramos em acordo para trazer do nosso lado, ou seja, do lado da Vista, mais equipes, então o número que estamos estimando como máximo seriam mais 4 equipes, totalizando 72 participantes para essa edição. Tá? Só para vocês terem uma noção, isso aqui foram os números da última edição, onde nós fizemos. Então, você tem empresas diferentes, né, que passaram por toda essa experiência de modelagem autoral, cada um mostrando seus produtos, seus aprendizados, seus desafios, suas dificuldades, né? Porque você realmente entra numa simulação em pouco tempo e é muito interessante ver os próprios depoimentos, né? Depois dessa experiência, o quanto isso abre em termos de perspectiva, seja profissional, né? Da própria empresa, depois que se participa de uma experiência como essa daí. Tá? Então, antes de a gente entrar aqui no nosso cronograma, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, onde nós temos aqui algumas perguntas, né, do nosso pessoal, e aí a gente vai tentar responder isso aqui, para a gente poder não deixar ninguém sem pergunta, sem resposta. Então, tem a primeira pergunta. É importante entender que as perguntas são anônimas, tá? Então, justamente esse ambiente é interessante, porque você não precisa se identificar, né? Então, fiquem à vontade de perguntar o que quiserem. Boa tarde, não participei dos 2 primeiros módulos. Posso participar desse terceiro módulo? Obrigado. Excelente pergunta. Com certeza, a nossa ideia, né, nesse módulo do piloto é trazer participantes que não tiveram oportunidade de participar nos outros introdutórios de tecnologias, só que existe um pequeno porém, né? Esse participante ele tem que estar habilitado tecnicamente para poder já entrar entregando, por dizer assim, né? Então, como a fase de treinamento das ferramentas já passou no outro módulo, nós vamos criar uma espécie de verificação, né? Uma homologação de competência, para ver se esse participante realmente já conhece, né, o mínimo para poder participar aí desse próximo módulo. Boa tarde, ainda posso me inscrever para participar desse projeto piloto? Sim, na verdade nós estamos abrindo as inscrições agora, né, e a previsão é o início em 27 de março, como a gente vai ver daqui a pouco no cronograma. Né. Será possível participar como ouvinte? Na verdade, não, porque a ideia justamente aqui é você vivenciar, né, vamos dizer assim, toda essa dinâmica da construção, né, do modelo, das discussões, etc. O que nós fazemos, tá, e eu acho que é um ponto interessante, é disponibilizar, por exemplo, pedaços, vamos dizer assim, de interações, reuniões, né, apresentações das equipes, onde vocês que porventura não vão ativamente participar com mão na massa, possam, de certa forma, acompanhar esse desenvolvimento. Né? Bom, essas perguntas eu acho que já respondi. Né?
saber os horários, nós vamos ver daqui a pouco, né, as agendas, e para os interessados, nós vamos entregar também uma planilha de dedicação, né, onde cada um dos atores, podemos dizer assim, que vão participar, eles vão ver mais ou menos que dias de semana vão participar e também, né, qual é a dedicação necessária aí durante todo o projeto, tá? Se vai repetir toda a parte introdutória ou vai direto para a prática? Não, nós vamos diretamente para a prática, né? Então, aqui, nós já estamos na terceira fase dessa jornada. Realmente, nós não vamos repetir nada, nós vamos direto, principalmente respeitando aos que já participaram, né, dos primeiros módulos, nós vamos direto para a prática. O que vai ter, efetivamente, é um treinamento orientado, por exemplo, ao uso do ambiente comum de dados, né? As tecnologias que não foram abordadas nas outras edições. Estou em início de carreira, minha experiência pode comprometer o resultado das tarefas? Olha, na verdade, assim, eu te diria que, se por um lado você está em início de carreira, por outro lado, presumo que você tenha mais tempo, né, se dedicar às tarefas. Se você tiver o conhecimento das plataformas, eu me inscreveria, porque eu te digo que é uma experiência bastante rica e você pode aprender bastante. Nós não vamos exigir, em termos de modelagem, nada de outro mundo, né? Vocês vão ver no material que vocês vão receber depois dessa live, o teor dos modelos é uma coisa muito simples, né? Então, eu entendo que a maioria não vai ter dificuldades, né? Na parte de instalações, como sou engenheiro eletricista, como faria a parte hidráulica? O ideal seria ter 2 profissionais. Sim, nesse teu caso, se você é especialista, né, sugeriria que você se aproximasse de algum colega, né, de algum outro profissional para poder desempenhar, porque as entregas, elas são integradas. Na verdade, você vai entregar um modelo de elétrica, outro de hidráulica, para ser composto junto com os demais modelos, né? O custo, na verdade, se for via mútua, né, a mútua ela tem um programa de apoio, então os participantes dos outros módulos não tiveram custo, né, mas nós temos vagas limitadas. Qual o sistema que utilizaremos na prática e como teremos acesso? Então, basicamente, quem já utilizou, né, e já escolheu, já fez o treinamento, vai continuar com o mesmo software, e quem está entrando no projeto e não participou dos outros módulos, vai mostrar proficiência em um software, né? E esse é o software que vai ser utilizado na prática, e se precisar de licenças, nós vamos ter licenças cedidas pelos desenvolvedores, né? Pode participar como arquiteta, tem que ser do CREA? Não, necessariamente, né? Porque os arquitetos estão no outro conselho, mas é um projeto aberto, né? Nós fizemos aí um convênio com o sistema Convêa-CREA, mas temos vagas, aí sim, pagas, né? Que podem ser feitas inscrições diretamente com a vista aqui, né? Consigo ter acesso aos módulos anteriores? Acredito que tenha os conhecimentos necessários para o projeto, mas gostaria de ter completude no curso. Bem, na verdade, assim, até para honrar, né, o pessoal que já investiu tempo e eventualmente até dinheiro nos outros módulos, a nossa ideia é que a gente não ceda esses módulos anteriores, até porque nem todos têm conteúdos 100% gravados, né? Então, treinamentos, por exemplo, são dados pelos desenvolvedores, alguns na modalidade EAD e assim por diante. Bom, eu vou voltar aqui só para a gente respeitar o tempo, e o que eu posso garantir é que todas as perguntas vão ser respondidas, mesmo pós, né, essa apresentação, até porque nós vamos mandar essa apresentação e, com ela, um link para vocês fazerem o cadastro de interessado, né, onde vocês vão fazer como se fosse uma pré-inscrição, para depois receber um questionário, né, de avaliação de conhecimentos, e aí, muito provavelmente, se sobrarem candidatos e faltarem vagas, a gente vai partir por um sorteio, tá? Então, o nosso calendário prevê as inscrições ocorrendo até o dia 23, onde nós vamos ter um dia final para fazer a análise de perfis remanescentes, e aí sim, no dia 27, nós vamos comunicar todas as equipes e todos os candidatos aprovados para que comecem.
Dentro dessa primeira semana, nós temos instalações dos softwares, né? Então, aqui nós pegamos os nomes dos participantes, levamos para os desenvolvedores, providenciamos as licenças, e no dia 30, uma quinta-feira, inicia-se o workshop de alinhamento, né? Onde a gente faz outra live, onde a gente explica em detalhes, né, com o que vai ser o programa, como é que vai ser a dinâmica das reuniões, quem é responsável pelo quê, né? E também, por outro lado, se inicia um ciclo de reciclagem, principalmente visando aqueles que já fizeram os treinamentos, entendendo que como o treinamento foi feito lá no ano passado, e se decorreram alguns meses, nós solicitamos aos desenvolvedores disponibilizar de novo os ambientes para que vocês possam recuperar os conceitos, né? E logo em seguida começam os treinamentos dos ambientes comuns de dados antes de começar o projeto, a modelagem efetivamente, né? Então, nós temos o advento da Páscoa, dia 11 começa efetivamente uma série de reuniões, né, de kickoff de cada equipe, onde os nossos facilitadores acompanham vocês no início das atividades, né? E nós dividimos as equipes em dois grandes grupos, né? No dia 12, o primeiro grupo começa a modelagem de arquitetura, dia 13, o segundo grupo de arquitetura inicia, e vocês têm basicamente 5 dias úteis para fazer a entrega de um escopo inicial, né? Então, no Guia Diretriz BIM, a gente especifica, mas basicamente paredes, esquadrias, alguns elementos de arquitetura principais que vão servir para liberar a modelagem dos outros projetistas, dos coordenadores também, né, da questão de verificação do modelo, e do pessoal que vai fazer planejamento e orçamento. Então, é feita uma entrega através do CDE, o nosso coordenador vai fazer, né, vai baixar os arquivos, né, para fazer a análise visual. Nós temos um script de suporte para que ele faça uma análise crítica inicial dos modelos, para que no dia seguinte tenham reuniões exclusivas por equipe para fazer análise dos entregáveis, né? Essas reuniões nós estamos prevendo em 1h30, e durante todo esse processo nós temos nossos facilitadores participando como suporte das reuniões, né? Principalmente para o pessoal que está começando a questão da modelagem, né? da exportação em FC, de todo o processo que é normal, tenham dificuldades, e nossos facilitadores vão estar apoiando. Então, sempre nós vamos ter um dia de entrega de um grupo de equipes, um dia de entrega de outro grupo, e assim sucessivamente, né? Então, a partir da primeira semana, o pessoal de arquitetura continua a sua modelagem do resto, né? Então, ele vai entregar cobertura, paisagismo, mobiliário, etc. O pessoal de estrutura e instalações entra em campo, assim como o pessoal que vai fazer toda a parte de coordenação dos modelos, vai fazer a análise dos modelos, e os participantes que trabalham com planejamento e orçamento também entram em campo para fazer os seus testes de importação, né? Então, sempre imaginem ciclos semanais, obviamente em função de feriados, não vai cair sempre no mesmo dia, né? Então, é muito importante que vocês estejam atentos aos distintos dias que vocês têm compromissos em cada equipe, né? Então, esse ciclo se repete mais uma vez. Em maio, né, a gente entra em maio, a gente já tem aí os modelos de arquitetura, estrutura, instalações, pelo menos na sua primeira parte, né? Então, tanto a arquitetura quanto instalações modelam a sua parte inicial em 2 momentos, né, em 2 semanas, e o pessoal de estrutura tem 1 semana, basicamente, para fazer as suas entregas. Nesse último ciclo que começa no dia 9, nós já temos todos os modelos, e é feito a primeira rodada de Clash com com todas as disciplinas, né? Com esse relatório, todas as equipes, né, todos os integrantes vão ter subsídio e solicitações para fazer alterações em seus modelos, e o pessoal de planejamento e orçamento está recebendo os modelos para realmente utilizá-los, tanto para desenvolver o seu 4D, quanto o orçamento em 5D, tá? Então, ao final, é feita uma reunião final de aprendizagem, né, de
passagem, vamos dizer, da transmissão das próprias dúvidas que cada equipe teve, cada participante, e nós ajudamos vocês a prepararem a apresentação final, né, onde nós agrupamos, né, os profissionais, e, na verdade, nesse evento de encerramento, que é no dia 23, é onde vocês compartilham para todos as suas experiências, né, tanto boas quanto não tão boas, né, mas eu garanto que são transformadoras em todas as edições que a gente já fez, né? Então, temos depoimentos, assim, muito interessantes, empresas que começaram a fechar outros negócios, graças à participação nesse nosso projeto, né? Então, como benefício, nós temos basicamente 6 semanas de trabalho em um projeto colaborativo, desenvolvendo um projeto integrado com outros profissionais, então é uma experiência muito rica, porque apesar de você não conhecer efetivamente teus colegas de equipe, você vai interagir, você vai fazer parte de uma grande entrega. Nós vamos simular o projeto piloto e esse desenvolvimento é simultâneo, né? Então, vocês viram pela agenda que várias atividades são concomitantes, né? Então, é um processo muito interessante de engenharia concorrente. O projeto piloto utiliza diretrizes, né, que nós sugerimos, porque vocês, quando começam a participar de um jogo BIM, têm que aprender a respeitar, né, normas de modelagem, determinações de origem, níveis, como se entrega a informação, né, em que formato, etc. E a comunicação e a colaboração usando o CDE e BCF, né? Então, é muito importante reforçar, nós estaremos juntos com nossa equipe durante toda a jornada. O que é importante, né, antes de assinar aí, estou a fim de participar, né, é importante que você vai assumir um compromisso de participação e você vai fazer parte de uma equipe, né? Então, imagina, é como se um vai ser o goleiro, outro vai estar na defesa, outro no meio do campo, outro no ataque, ou seja, você faz parte de um todo, né? Então, é muito importante que você entenda que você vai estar desempenhando um papel único, não tem reserva, vamos dizer assim, né? E de responsabilidade, porque se você, no meio do projeto, por algum motivo, né, dá para trás, não entrega, você não prejudica só você, você prejudica todos os teus membros da tua equipe, né? Então, é muito importante que vocês façam uma análise muito cuidadosa, dedicação, né, para que vocês realmente consigam cumprir com as entregas, participar das reuniões, participar das dinâmicas, dos treinamentos, né, para realmente aproveitar o projeto, né? Então, finalmente, entendi, né, acho interessante como é que eu faço para participar, o que vai acontecer daqui para frente, né? Então, alguém perguntou se ele seria o candidato para entrar nesse projeto. Então, o que nós dizemos? Se você está no começo da sua caminhada BIM, ou seja, você nunca fez treinamento, nem de conceito, nem de software, ou nunca desenvolveu modelagem por experimentação própria, né, sem fazer treinamento, viu alguns tutoriais na internet, etc. Ou não participou de um projeto BIM, ou seja, você está num estágio inicial, né? O que a gente recomenda, basicamente, é que você espere o lançamento do curso de imersão, né? E uma vez que você entender os conceitos, né, os benefícios, você parte, obviamente, para a próxima parte, que é justamente o módulo de tecnologias, ou seja, você espere um pouquinho, né, para poder entrar em campo, porque você efetivamente não está pronto, né? Agora, se você já fez treinamento, né, fora do nosso projeto, seja de conceitos, mas principalmente de software, né, e já vem com alguma prática embarcada, né, então é muito importante isso, não é só fazer o curso, você tem que participar, né, de algum projeto, tem que desenvolver algum piloto, etc. Aqui é uma grande oportunidade para você, né, e realmente aqui você está assim, com o pé, vamos dizer assim, apto para fazer a participação. O que nós vamos avaliar é se realmente você está em condições, através de um questionário, né, para que você realmente possa cumprir com seus papéis aí dentro da tua equipe. Então, o nosso cronograma, nós vamos para todos os
participantes, todos os inscritos da live, independente de interesse, nós vamos mandar um formulário, nós vamos disponibilizar um link com essa apresentação, e vocês têm até o dia 17 para responder poucas perguntas, simplesmente falando, dá uma experiência mínima da tua área, né, e se tem interesse, e eventualmente se tem alguns questionamentos. Uma vez que vocês realmente se demonstraram interessados, a gente já tem o primeiro filtro e nós vamos mandar um questionário específico de avaliação de competências, né, cujo objetivo é permitir que a nossa equipe possa avaliar o conhecimento de vocês para ver quem está realmente apto a participar do jogo, podemos dizer assim, né? Então, nós temos um processo de homologação técnica, onde nós vamos eventualmente entrar em contato, pedir informações, etc., para depois a gente poder soltar uma lista de potenciais aprovados, né? E, eventualmente, no caso de ter mais interessados do que vagas, a gente vai ter que partir para um sorteio, né? Cuja previsão estaria no dia 12 de março, e a confirmação e inscrição via e-mail dia 13. Tá? Então, esse é o cronograma inicial. Esse é o link do formulário de cadastro interessado, né? Então, todo mundo que depois de ter visto esse trabalho se interessou efetivamente, por favor, entra aqui nesse link, né, e formaliza o seu interesse em participar. Tá? Qual que vai ser alguns critérios de priorização? Ou seja, quem vai ter preferência pelas vagas? Obviamente, o pessoal que já participou do MOL Tecnologias, ou seja, o pessoal que já veio com a gente no desenvolvimento, né? E que desenvolveu o treinamento, porque não adianta só participar e estar inscrito, ele tem que estar apto para desenvolver o projeto piloto, né? Então, esse vai ser o primeiro crivo, e as vagas remanescentes vão a todo profissional interessado e que esteja habilitado por suas competências técnicas, ou seja, que eles consigam demonstrar sua capacidade de desempenhar o papel, e nós, da consultoria, vamos ser os guardiões, vamos dizer assim, né, para provar, né, se vocês realmente estão aptos ou não. Tá? Então, com isso, estamos próximos aí de fazer uma hora de live. Eu quero agradecer aí toda a equipe da Mútua, toda a equipe do BIMFórum Brasil, toda a equipe da Vista, por mais esse nova edição, né? É muito interessante entender que não é um trabalho fácil, né, para a gente desenvolver. Estamos aí desenvolvendo bastante melhorias para esse trabalho, né? Então, quem já participou e teve uma licença de treinamento que ela expirou, ela vai ser renovada, sim, né? Vai ser renovada para que você possa desenvolver o seu projeto, tanto a reciclagem dos teus conhecimentos, quanto durante todo o desenvolvimento do projeto, né? Então, é isso, né? Eu queria agradecer aí a todos. Então, novamente, nós vamos enviar esse questionário, e esse questionário, inclusive, ele contém um campo onde vocês podem fazer perguntas e questionamentos, né, a respeito do projeto. Então, conto com todos, espero que tenha sido esclarecedor, né? E a gente fica à disposição de cada um de vocês para que a gente possa aí construir mais essa edição juntos. Ok? Então, boa tarde e seguimos juntos. Ana, não sei se você quer falar alguma coisa. Só quero agradecer, né, em nome do presidente, a disponibilidade de todos que estão aqui. Nós tivemos um número estimado de uns 150 e poucos inscritos, então a gente vê que as pessoas estão interessadas, né, querem entender melhor como funciona, qual é o processo, como deve fazer para se inscrever. Então, agradecemos a disponibilidade, nos colocamos à disposição para qualquer dúvida, e essa parceria ela vai ter grandes resultados. Obrigada a todos. Todos os envolvidos, a equipe da Vista, Raquel, Camila, Ok. Laura, Carol. Nós vamos mandar junto com esse e-mail um link com essa gravação, tá? Então, vocês vão poder também olhar e novamente tirar algumas dúvidas,
mas sempre conta com a gente aí para tirar alguma dúvida. Um abraço, boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado aí pela participação.